abençoe a sua vida por mais um dia me acompanhar nesta leitura no livro de Salmos. E hoje nós vamos ler e refletir no Salmos 23, um salmo bastante conhecido e que diz assim, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O rei Davi escreveu este salmo, fazendo menção àquilo que ele conhecia muito bem, que era pastorear ovelhas, pois antes de ser rei, quando jovem, ele era um pastor de ovelhas. E ele sabia exatamente qual era a função de um pastor de ovelhas para com as suas ovelhas. Ele sabia que o pastor, ele tinha a obrigação, a obrigatoriedade de guardar, de proteger, de alimentar, de cuidar, de não deixar se perder. E mesmo quando alguma ovelha se perdia, ele tinha que procurar e trazer de volta. O pastor, ele sabe o nome de cada uma de suas ovelhas. Por outro lado, a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela não ouve a voz de outros pastores, ela ouve a voz do seu pastor. Trazendo para a nossa realidade, para a prática da nossa vida, esse pastor, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por amor a nós, aquele que deu a sua vida para que tivéssemos a oportunidade da vida eterna com Deus e nos limpando do pecado. Jesus Cristo é o que cuida, que guarda, como diz aqui a partir do versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor e como pastor nada vai nos faltar. É necessário colocarmos no nosso coração e aprender em Deus o que são essas necessidades, o que é aquilo que realmente o Senhor não deixa faltar na nossa casa, na nossa mesa, na nossa família. Muitas vezes colocamos no altar do Senhor, e não é errado colocar, desejos do nosso coração e acabamos questionando e reclamando com Deus porque o pedido não foi alcançado. E o Senhor diz, não tem faltado nada diante das necessidades que eu sei que realmente você precisa. Então nós precisamos acalmar o nosso coração porque as nossas necessidades, elas estão sendo supridas. O salmista aqui continua a falar que em pastos verdejantes nos faz repousar. Quando andamos no caminho do Senhor, nós estamos com o coração descansados. E em pastos verdejantes são os pastos do Senhor Jesus. A verdade de Deus para a nossa vida, ela aqui pode ser traduzida nesses pastos verdejantes. Não são pastos secos, não são pastos encharcados, são pastos verdejantes, pastos sadios. E é nesse caminho que nós devemos andar, no caminho de Deus, para que alcancemos o descanso no Senhor. E Ele continua e conduz as águas tranquilas. A nossa vida, mesmo em situações de dores, mesmo em situações desconfortantes, o Senhor está conosco em cada uma dessas situações. Quando o Senhor está conosco em cada uma dessas situações, mesmo que os nossos olhos vejam toda a situação desfavorável, o nosso coração ele tem que estar tranquilo, na certeza de que Deus está conosco, de que Jesus está nos conduzindo a um pasto verdejante. E ele diz
que ainda Ele restaura o nosso vigor. Jesus restaura o nosso vigor. Ele nos concede a força para avançar, para continuar a nossa caminhada. E Ele nos guia às veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos direciona para a vontade de Deus, Ele nos direciona para aquilo que vai nos fazer bem. E Ele diz ainda, mesmo quando eu andar por um vale de trevas, o Senhor não nos prometeu estarmos longe do sofrimento, mas no sofrimento, nas tribulações, no desconforto, na dor, o Senhor está conosco. O nosso pastor Jesus Cristo está conosco, nos conduzindo a pastos verdejantes. Por isso não podemos temer as situações, porque se eu e você temos a certeza de que Jesus está nos conduzindo, que a vara, o cajado, Ele vem nos proteger, Ele vem nos direcionar, nós não podemos ficar com medo das situações. Ele diz aqui, preparas um banquete para mim. Este banquete pode ser traduzido diante de alguns estudos que era o pasto plano, do qual as ovelhas passavam antes de ir para o aprisco. Neste pasto plano, o pastor as faziam parar ali para descansar um pouco e para comer, se saciar um pouco antes de ir para o aprisco, antes de ser guardadas. Então, na nossa caminhada, há momentos de calmaria, há momentos de pastos planos, porque o Senhor prepara esses momentos para nós. A nossa vida não é só de tribulação. Há momentos, também muitos momentos, de calmaria, preparados pelo Senhor. E Ele diz aqui, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Quando as ovelhas entram no aprisco, o pastor ele passa nos chifres e na cabeça um óleo para que sejam espantados as moscas e os bichos, e assim é conosco. O Senhor nos reveste do óleo da unção, para que nós sejamos preparadas para toda situação, para que nós tenhamos a palavra, a resposta correta, para que tenhamos as atitudes corretas, para que nós tenhamos a sensibilidade daquilo que pode nos fazer mal, de ter o discernimento, a sabedoria para olhar a toda a situação e discernir o que é bom e o que é ruim. O Senhor nos unge para afastar o pecado da nossa vida, para afastar aquilo que pode nos fazer mal, nos fazer cair na tentação de algum sentimento, de alguma situação. E o salmista ainda diz aqui, fazendo transbordar o meu cálice. Aquela ovelha que estava mais cansada, o pastor ele pegava um cálice e ali colocava água para dar de beber individualmente a uma ovelha. O Senhor nos trata individualmente. O Senhor tem um tratamento diferente para mim, diferente para você, diante daquilo que vivemos, diante dos nossos propósitos, diante daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Mas, mesmo individualmente, Ele nos cuida com muito amor, com todo cuidado. E Ele faz transbordar a água de um cálice, porque Ele faz transbordar vida a nós. O Senhor é a nossa água, é a nossa fonte de vida. E Ele entrega um cálice na sua mão para você beber dele, esta fonte, e te fazer plena, bem-aventurada nele. Não no que o mundo pode nos oferecer, mas bem-aventuradas em Deus. E Ele diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Se você está em Cristo Jesus, se você confia quem é Jesus na sua vida, quem é Deus na sua vida, tenha a certeza que Ele acompanhará em bondade e fidelidade para com você. É fiel para conosco, mas nós precisamos aceitar esta aliança com Deus, aceitar a fidelidade dele conosco, para deixar que Deus entre na nossa vida e o Senhor venha nos conduzir como ovelhas ao aprisco, no cuidado, guardadas pelas mãos do Senhor. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te ungir com óleo, deixa Deus te dar um cálice
transbordante de água para matar a sua sede. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Em nome de Jesus. Amém.